Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel, sou professor de informática para concursos e hoje a gente vai começar o nosso módulo de questões. A gente vai resolver uma grande bateria de questões que a ideia é fazer uma grande revisão do conteúdo, mas em cima daquilo que as bancas costumam falar, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, vou colocar aqui a primeira questão para a gente. Olha só, vamos ler a questão. E-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são rotulados pelo termo, tá? Primeiro, galera, essa questão aqui, tá? Boa parte das questões que a gente vai resolver nesses primeiros blocos são questões que falam sobre segurança da informação, tá? E de antemão, tá? O bizu, tá? O que você tem que guardar é, pô, onde é que eu vou estudar segurança da informação? De onde que a banca, tá? As bancas, no geral, elas tiram essas questões. Você tem que acessar esse endereço aqui, ó. Vou botar aqui pra gente. Show. Ó, dever de casa aí, ó. Acessa cartilha.cert.br. É a cartilha de segurança da informação da internet, tá? O CERT, nessa sigla aqui, ela representa o quê? É Centro de Estudos, Resposta e Tratamento a Incidente de Segurança. O CERT faz parte do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet aqui no Brasil, tá? E essa cartilha, a ideia da cartilha é ser um manual para usuário, que explica quais são as ameaças à segurança da informação, quais são os principais dispositivos de segurança, tá? O que são programas maliciosos, são fraudes. Só que essa cartilha, ela virou uma referência para praticamente todas as bancas examinadoras. Então, a gente vê em prova muitas questões quando fala sobre segurança, ele traz exatamente o texto da cartilha. É a Fundação Copia e Cola, que a gente costuma brincar, né? Ou então o examinador ele costuma copiar e colar o texto da cartilha do CERT. Então, aí, dever de casa, ó, acessa aí a cartilha, tá? Vai lá no link, tem a versão livro, né? Baixa o PDF e lê, tá? Lê principalmente, ó, bizu, você vai ler sobre malware, programas maliciosos, né, malware, fraudes, que são golpes de internet, tá? Firewall e criptografia. Esses temas aqui, ó, quando a gente fala de segurança da informação, são eles que despencam na prova. Igual eu tinha uma professora que ela falava assim, ó, isso não cai na prova, isso despenca o tempo todo caindo questãozinha de segurança da informação e normalmente 90%, 95% das questões falam sobre esses temas. E você vai encontrar, ó, 0800, totalmente de graça, lá na cartilha do CERT, tá? Inclusive, dessa questão aqui, o texto é exatamente o texto da cartilha do CERT, tá? Então, vamos lá. Olha só, vamos ler de novo, depois desse bizu inicial, tá? Veja, ó. E-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, tá? Então, olha só. E-mails não solicitados, tá? Enviado para muita gente ao mesmo tempo, enviado para um grande número de pessoas. Aqui, o examinador está falando sobre o spam, não é isso? Às vezes você recebe um e-mail assim e fala, pô, vê se caiu na caixa de spam, tá? Então, o spam é uma classificação de e-mail, aí tem duas definições, e as duas definições estão nessa questão, tá? Primeira, e-mails indesejados, e-mails não solicitados, é spam. Tá? Segundo, ó, envio massivo de mensagens, enviar mensagem para muita gente ao mesmo tempo. Tá falando também sobre spam. O spam, tá, não é uma fraude em si. O spam é uma forma, tá, de espalhar, né, de aplicar fraudes, de espalhar programas maliciosos, espalhar notícias falsas, tá? Tudo isso é feito através de spam. Detalhe também, porque o spam não é só e-mail, tá? Qualquer tipo de mensagem. A gente pode pensar em spam quando fala de mensagem de texto, SMS, né? Isso, mensagens no WhatsApp, mensagens nos chats de vários aplicativos, por exemplo, do Instagram, tá? Tudo isso, né, tem mensagens, tá? E quando você envia mensagem para muita gente ao mesmo tempo, tá falando de spam, tá? Então, guarda isso, tá? Essas duas definições, né? Spam, e-mail não solicitado, ou, né, envio massivo de mensagens, enviar mensagem para muita gente ao mesmo tempo, tá? É a definição de
spam, beleza? Então essa questão bem tranquila, tá bem na definição, tá bem na cartilha do CERT, tá? Ler a cartilha, galera, é fundamental, porque é o que tá na cartilha que cai na prova, tá? E aí vamos lá, ó. Na letra A, daí detalhe, o bom de resolver questões não é só resolver a questão, marcar, não, letra E. É bom a gente também comentar os outros, né, as outras alternativas. Claro, tem alternativa aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem alternativa que é importante, que são outros temas bastante cobrados em prova, tá? A gente tem aqui na letra A os cookies, tá? Atenção, porque cookie, tá, tem sido muito cobrado em prova, tá? Se eu não me engano, até nessa lista que a gente vai resolver hoje, tem questões que falam sobre cookie, tá? Você vê, por exemplo, galera, que hoje todo site que você entra, quando você entra no site, aparece uma mensagenzinha dizendo assim, ó, você aceita o uso dos cookies, nosso site usa cookies, você autoriza o uso dos cookies, tá? O que são cookies, galera? O cookie, basicamente, é um arquivo que o site deixa lá na máquina do usuário para guardar informações para o próprio site, tá? Ou seja, galera, olha só, eu entro numa página, por exemplo, vou entrar numa página de uma empresa de telefonia, sei lá, entrei no site da Vivo, por exemplo, tá? Quando eu entro no site, aí se a localização do meu celular, se a localização do meu computador não estiver ativada, no primeiro acesso ele vai perguntar assim, ó, de onde você é? Eu marco lá, sou do Rio de Janeiro, beleza, tá? E aí, saí da página, daqui uma semana eu entro na página de novo. Só que eu reparo que ele não pergunta de novo de onde eu sou. Ele já entra lá, carregando lá, cliente do Rio de Janeiro. Aí eu penso assim, cara, mas como assim? O cara lembrou de mim, tá? Não, ele não lembrou de você. O que aconteceu ali, ó? Quando você entrou na página, tá? E aí ele perguntou, cliente do Rio de Janeiro, você disse para ele que você é do Rio de Janeiro, ele salvou na sua máquina um arquivinho, tá? Que é um arquivo de texto, ok? Que é um cookie. E ali no cookie tinha a informação, cliente do Rio de Janeiro. E aí, quando eu entrei na página de novo, antes da página carregar toda, ele já leu, que ele tinha deixado na minha máquina, né? Ah, informação, cliente do Rio de Janeiro. E por isso que ele já carregou a informação lá, cliente do Rio de Janeiro. Então, o cookie é isso. O cookie é um arquivo que o site salva na máquina do cliente, tá? Que é aquele usuário que está acessando o site, para guardar informações para o próprio site, tá? É até bom anotar, ó, que normalmente o cookie, vou botar aqui, ó, armazena preferências de navegação, ok? Então, o cookie normalmente armazena preferências de navegação. Já reparou, por exemplo, galera, olha só, hoje em dia, vi um produto legal, estou interessado em comprar uma TV, um celular novo e tal. Aí eu entrei no site lá para ver uma TV, o celular, pesquisar os preços, né? Aí quando eu entro, por exemplo, numa rede social, entro no Instagram, aí começa a aparecer anúncio para mim daquele mesmo modelo de TV que eu estava pesquisando, daquele mesmo modelo de celular que eu estava pesquisando. Aí você fala assim, pô, eu pesquisei em vários sites, né? Mas eu não pesquisei através do Instagram. Quando eu entro no Instagram, aparece lá um monte de anúncios, tá? Como é que ele captou essa informação, tá? Ele tá meio que me espionando. Através de quê? Através dos cookies, ok? Tá? Então, os cookies, né, são arquivos, tá, que vão servir basicamente para armazenar a preferência do usuário, tá? E aí, importante, galera, olha só. Outro detalhezinho que aparece em prova, inclusive isso vem caindo até dentro de outras matérias, lá dentro do direito administrativo. Hoje a gente tem uma legislaçãozinha que trata desse assunto, tá? Que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou colocar aqui para você, ó. LGPD. O que acontece, tá? Você vê que todo site que você acessa hoje em dia, tá? Entrei no site, aí o site mostra uma mensagem para mim, perguntando, né, se eu aceito os cookies, se eu aceito o uso dos cookies, tá? E aí veio o seguinte, galera, por que ele pergunta, tá? Porque, olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela veio para proteger os usuários, tá? E as empresas também, contra algumas práticas. Já ouviu falar, por exemplo, quando se fala de mailing, tá? Quando se fala de vazamento de dados, tá? Por exemplo, ó, você
vai ser servidor público, ok? Se Deus quiser, daqui a pouco tempo você vai estar lá assinando seu termo de posse, né? E aí, ó, você passou no seu concurso, tá? Você foi nomeado, assinou o termo de posse, e aí você é servidor público mesmo na prática, depois que você entra em exercício, ok? Tá? Você é servidor a partir do momento que entrou em exercício. Primeiro dia de trabalho, entrou em exercício, agora sim você é servidor, beleza? Aí o que que acontece, galera? Ó, entrou em exercício, conta aí, ó, 15 dias, no máximo, tá? Daqui a 15 dias, o que que vai acontecer? O seu telefone vai começar a tocar o dia todo, tá? Vai ser um monte de empresas ligando para você, te oferecendo crédito consignado, né? E aí, é um inferno essa porra, galera, porque é muita ligação mesmo, o dia todo, né? Fica ligando lá, oferecendo crédito consignado. Aí o que que acontece? Você fala, cara, mas olha só, bate aquela curiosidade, ó, eu não dei meu telefone para essas empresas, eu não forneci os meus dados para essas empresas. Como é que os caras agora têm os meus dados para ficar mandando e-mail para mim, para ficar mandando WhatsApp, para ficar ligando para mim e oferecer crédito consignado, tá? Os seus dados vazaram. O banco, às vezes até o banco mesmo vaza para essas empresas, que são empresas correspondentes de crédito, tá? E aí o que que acontece, galera? Só que isso é uma prática ilegal, tá? Só que antes da Lei Geral de Proteção de Dados não existia nada, tá? Que meio que reprimisse essas práticas, ok? Se você for ali num edifíciozinho, num prédio, num centro, aqueles centros de informática, né? Aqui no Rio a gente tem, por exemplo, edifício central, né? As promoinfos da vida. Aí se você for no edifício de informática, fala, aquela galera que fica vendendo software pirata ali na frente, fala assim, olha só, tu tem aí cadastro de servidor público, o cara vira para você e fala, olha só, eu tenho aqui, ó, agora não é mais DVD, ele vende um pendrivezinho, ó, que tem uma tabelinha, tá? Com 10 milhões de cadastro de servidor público federal, né? 10 mil, acho que nem tem isso tudo, mas tipo assim, 2 milhões de servidores públicos federais, aí tem um nome, telefone, endereço, tá? Salário, tá? Então, isso é crime, vazamento de dados é crime, tá? Só que aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar isso, tá? Mas aí, qual é o reflexo disso para nós aqui em informática, tá, galera? Isso tudo é estudado lá em Direito Administrativo, tem muito concurso agora que está cobrando Lei Geral de Proteção de Dados. Mas qual é o reflexo disso para a gente aqui dentro de informática? Entenda o seguinte, galera, olha só. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala o seguinte, ó, que para uma empresa armazenar dados de um usuário, o usuário tem que autorizar, o usuário tem que ter algum vínculo com a empresa. Por exemplo, se você matricula na academia, você vai fazer um curso, tá? E você assina um contrato, você tem um vínculo. Normalmente, hoje em dia, até no contrato vai ter um termo dizendo que você autoriza aquela instituição a manter os seus dados no cadastro dela, tá? E aí, beleza. Então, só que ou seja, para a empresa, né, se chegar lá a fiscalização, chegar lá no sistema, ó, deixa eu ver aí, tem esses usuários aqui cadastrados, beleza. Mas cadê? Todo mundo tem contrato aí? Porque se tiver um que não tem, tem lá o nome, telefone, o endereço do fulano, tá? Só que fulano não tem nenhum vínculo com aquela empresa, ela é multada, tá? Ou seja, a empresa só pode armazenar seus dados se você autorizar, se você tiver algum vínculo com ela, beleza? Agora, os cookies servem para quê? Exatamente para manter informações do usuário, para armazenar informações sobre o usuário. Lembra, o cookie é um arquivo que o site salva na máquina do usuário para guardar informações para o site, ok? E aí veja, ó, então se o site vai salvar os seus dados, se o site vai guardar informações sobre você, você tem que autorizar, porque a Lei Geral de Proteção de Dados diz que o usuário tem que autorizar, ok? Então, por isso, né, que agora aparece a mensagenzinha. Você aceita os cookies, você autoriza o uso dos cookies, o nosso site usa cookies, você autoriza, tá? Então, isso vem por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Antigamente, já se usava os cookies, só que agora ele pergunta se pode, né, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige isso. Tudo bem? Então, guarda esses conceitos aí de cookie, tem caído bastante prova, tá? E aí, na letra C, né, vou comentar só as que são relevantes, tá, galera? Ó, na letra C, a gente tem malware, né, que são os programas maliciosos, ok? Tá? E na letra D, tá, a gente tem phishing, tá, que é também conhecida como engenharia
social, ok? Tá? Phishing é engenharia social. O que é o phishing, né? É obter dados sigilosos ou alguma outra vantagem, tá? Por meios técnicos e meios de engenharia social. É aquela história, né? Todo mundo já passou por isso, né? Vejo que phishing é com PH, mas o phishing é um trocadilho com o termo fish. Fish com F é pescar, né? Isso, ó. O cara joga a isca. Se você acreditar nele, o golpe funciona, tá? Ó, sabe? Recebe aquele e-mail que você recebe assim, ó. Seus dados junto à Receita Federal estão desatualizados. Clique aqui e atualize junto ao banco, junto ao INSS, né? Só que não é a Receita, não é o banco, não é o INSS que está te pedindo seus dados. É alguém, né, que é um golpista, né? Tentando se passar por essas informações, tentando se passar por essas instituições que são conhecidas, são confiáveis para obter os seus dados. Isso é golpe de phishing, beleza? Tá? Mas aí, fechando nessa questão, o gabarito é a letra E, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima, ó. Questão 2 do nosso material. Vamos ver o que ela fala, ó. Certificados eletrônicos no Brasil são emitidos, tá? E aí, primeiro passo, essa questão aqui ela é interessante, porque ele chamou de certificado eletrônico. Só que normalmente a gente não usa esse termo, tá? A gente costuma chamar isso, que é o termo mais comum, até para você pesquisar aí, ó, que é o certificado digital. Certificado digital, tá? E aí, vamos lá, galera, olha só. Certificado digital, para que isso serve, né? Hoje em dia é muito usado. O certificado digital é uma ferramenta de autenticidade. Então, certificado digital, ferramenta de autenticidade, ok? Tá? Para que a autenticidade de quê, né? Certificado digital serve para você poder assinar digitalmente documentos eletrônicos, tá? Serve para confirmar a autenticidade de sites. Já viu? Você entra no site, aí para você saber se o site é seguro, tem que aparecer aquele cadeadinho lá, tá? O cadeadinho, ele só aparece se, tá? O certificado digital daquela página for válido, tá? E ela também ela estiver usando o HTTPS, que é para poder garantir a confidencialidade, ok? Então, o certificado digital, ele garante a autenticidade de sites e de documentos eletrônicos, ok? E aí, ou de equipamentos também, eu posso ter o certificado digital para o equipamento e não para o usuário, tá? No caso, por exemplo, de um site, certo? E aí o seguinte, ó. Certificado digital, não sei se você já viu, por exemplo, documentos assinados digitalmente, ok? E aí, o documento eletrônico, né, ele é assinado digitalmente através de um certificado digital. Por exemplo, ó, eu sou servidor público, tá? Então, tem algumas transações lá no meu trabalho que eu tenho que autorizar, tá? E aí, como é que eu autorizo? Através do meu certificado digital, tá? É como se fosse a minha impressão digital. Aí, o que acontece, galera? Olha só. O certificado digital, ele funciona, né? Por exemplo, quando você usa ele, tá? Lembrando que não existe, assim, assinatura eletrônica, assinatura digital sozinha, tá? Você assina documentos eletrônicos através do seu certificado, tá? E aí o que vai acontecer, galera? O certificado, na prática, ele serve para a gente poder garantir a autenticidade como num documento físico, aquela etiqueta que a gente leva do cartório, né? Tipo, eu estou assinando um contrato de aluguel, vou fazer um financiamento. Eu tenho que pegar o contrato, levar lá no cartório para autenticar, tá? E aí o que vai acontecer nesse caso, galera? Olha só. Então, é como, né? Tipo, se está assinado digitalmente, tem autenticidade, tá? A mesma coisa da etiqueta, você pode até pensar, guardar essa analogia aí na sua cabeça, né? Como se fosse aquela etiqueta de autenticidade do cartório, tá? Só que aquilo, ó. Eu vou usar certificado digital. Mas não adianta eu mesmo dizer que aquilo é autêntico, tá? Eu garanto que sou eu. Não é assim que funciona no dia a dia, tá? O que acontece? É igual, eu vou assinar o contrato, eu garanto que sou eu. Não, eu tenho que levar lá no cartório, onde eu tenho a firma registrada, tá? E aí, né, aí lá no cartório vai dar autenticidade, tá? Então, os certificados digitais, eles são emitidos por autoridades que são autorizadas para emissão e para certificação digital, tá? São chamadas de autoridades... Opa, peraí. Autoridade
certificadora, que a gente pode chamar de KPI ou ICP, tá? Que é Infraestrutura de Chave Pública, tá? Beleza, então, ó, ele falou, ó, são emitidos. Quem é que emite, né, o certificado digital? É a autoridade certificadora. Então, a gente já pode marcar aqui o gabarito da questão na letra E, tá? Só que um detalhe, galera, olha só. Lembra da analogia do cartório, né? Tipo, então, a autoridade certificadora é quem dá o carimbo lá, né? Você tem o seu certificado digital para você poder assinar um documento digitalmente, ok? Dá autenticidade a ele, tá? Mas, na verdade, por trás ali tem autoridade certificadora. É igual o cartório, né? Só que se você pensar no cartório, não é qualquer pessoa, vou abrir um cartório, não é assim que funciona, né? Você tem que ter uma autorização lá do judiciário e tal. Agora, a autoridade certificadora também não é, vou abrir uma autoridade certificadora, agora eu vou criar uma empresa e a gente vai ser autoridade certificadora. Não é bem assim que funciona. Para eu poder emitir certificados digitais, ou seja, para eu poder ser uma autoridade certificadora, eu tenho que ter uma autorização, tá? E aí, quem autoriza, né, o funcionamento e a emissão dos certificados é a autoridade, vou botar aqui, ó, autoridade certificadora raiz, tá? E aí só tem uma, que é o ICP Brasil. Ok? Então, ó, resuminho para vocês, galera, ó, isso aqui é importante, ó. Esse cara é quem autoriza. Na prática, ele autoriza o funcionamento da autoridade certificadora. Opa, peraí, deixa eu voltar uma. Autoriza o funcionamento da autoridade certificadora. E quem emite os certificados, tá? É a autoridade certificadora. Então, guarda isso, porque são dois momentos diferentes, né? Para você ter um certificado digital, você tem que comprar ele de uma autoridade certificadora. Só que o seu certificado digital só é válido se a emissão dele for autorizada pela autoridade certificadora raiz, que é o ICP Brasil. Lembra, só tem uma empresa que faz isso, que autoriza a emissão de certificados, que autoriza o funcionamento da autoridade certificadora é a autoridade certificadora raiz. Tá? Então, o gabarito dessa questão foi letra A. Vamos lá agora, questão 3 do nosso material. Vamos ver o que ela fala. Ó. Assinale abaixo o instrumento tecnológico que permite a identificação segura do autor de uma mensagem ou documento em uma rede de computadores, tá? E aí, galera, olha só. Quando a gente fala aqui, ó, identificação segura, vamos colocar assim, ó. Identificação segura, a gente pode usar como sinônimo de autenticidade, tá? E quando nós falamos de autenticidade, a gente vai ter duas ferramentas, basicamente. O certificado digital e aí, derivando, vamos botar assim, ó. Derivando do certificado digital, a gente pode falar também de assinatura digital, tá? E temos também a biometria. E aí, o que é biometria, né? A biometria é a confirmação da identidade do usuário a partir de aspectos físicos e individuais, ok?
tá? Então, isso é biometria, beleza? Por exemplo, a digital no celular, quando você para desbloquear o celular, a maioria dos modelos hoje tem alguma forma de biometria, né? Eu uso a minha digital para sacar dinheiro no caixa eletrônico, tá? Isso são verificação biométrica, tá? É verificação da identidade do usuário a partir de aspectos físicos e individuais. Então, a biometria, ela é uma ferramenta de autenticidade, tá? Só que ela é para garantir a autenticidade o quê? Da identidade do usuário, certo? Tá? Da identidade do usuário, tá? Então, ela não serve, aí tá, para não confundir, né? Talvez alguns tenham marcado a letra A lá, ó. A identificação segura do autor, se parasse aqui, beleza, tá? Mas aí quando ele fala, ó, do documento ou uma rede de computadores. A rede de computadores não vai ter biometria e o documento também não. Então, por isso que a gente não vai marcar a letra A. Então, qual é a outra ferramenta para eu confirmar a identidade de alguém? Tá? Através do certificado digital. Então, o gabarito da questão, letra C, o certificado que a gente viu. O certificado também é uma ferramenta de autenticidade, tudo bem? Então, guarda bem isso aí, galera, olha só. E a assinatura digital, ela é feita, né, ela deriva de certificados digitais, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão, galera. Agora, questão 4 do nosso material. Vamos ver o que essa questão aqui fala pra gente, ó. João quer enviar uma mensagem para Maria, mas assegurar que somente Maria será capaz de lê-la, tá? Então, João deve utilizar, tá? Já vendo aqui, né, ele está falando, ó, na letra A, criptografia de chave pública, criptografia de chave simétrica, assimétrica, criptografia de chave assimétrica, função de dispersão criptográfica. Então, a gente vê que a questão é sobre criptografia, tá? Então, e quando no enunciado ele fala que enviar uma mensagem para Maria, mas assegurar que somente Maria será capaz de lê-la, tá? Então, aqui, pelo enunciado, a gente percebe que aqui ele está falando de confidencialidade. E aí, galera, olha só, o que acontece, ó? Para garantir confidencialidade, eu tenho criptografia de chave simétrica e de chave assimétrica, ok? Criptografia de chaves simétricas e criptografia de chaves assimétricas, tá? A chave simétrica também é chamada de criptografia de chave privada. E chave assimétrica é chamada de criptografia de chave pública, ok? Tá? Então, ó, quando ele fala aqui da letra... Todas elas, ó, criptografia de chave pública seria criptografia de chave assimétrica. Criptografia de chave, na letra B, assimétrica. Criptografia de chave simétrica, assimétrica. Agora, dispersão criptográfica não tem nada a ver, tá? Então, a gente já eliminou a letra E, tá? Agora, vamos lá, ó. Na letra A, ele fala o seguinte, ó. Uma criptografia de chave pública e aplicar a chave pública de Maria para fazer o ciframento da mensagem, tá? Vamos estudar essa parte aqui, galera, olha só. Isso aqui muita gente confunde, tá, ó. Chaves assimétricas, tá? Deixa eu fazer um quadrinho aqui para vocês, ó. Quando a gente fala de chave assimétrica, eu vou ter uma chave pública e uma chave privada, ok? Eu tenho uma chave pública e uma chave privada, tá? Por isso que elas são assimétricas, né? Uma pública e outra privada, elas são iguais ou diferentes? Elas são diferentes, tá? Só que aí, chave assimétrica, tá? Por isso que elas são chamadas de chaves assimétricas, elas podem garantir tanto confidencialidade quanto pode garantir
autenticidade, tá? Então, vamos ver. Aí que tá, olha só. A questão, ele fala, ó, criptografia de chave assimétrica vai garantir a confidencialidade, tá? Só que aí é aquela história, ó. Quando você inverte o lado da chave pública e da chave privada, você muda o princípio, tá? Como assim, ó? Vou fazer um quadrinho aqui, eu vou ter, ó, o remetente. Vamos pensar numa mensagem, né? Que a gente pode chamar de emissor e receptor também, né? Remetente e o destinatário. E aqui vamos colocar assim, ó, o princípio, né? O objetivo. Então, olha só. Se o emissor, o remetente, usa a chave pública e o destinatário usar a chave privada, então, ó, usou a chave pública e o destinatário usou a chave privada, aí a gente está falando aqui de confidencialidade. Agora, se o remetente usar a chave privada e o receptor usar a chave pública, o destinatário utilizar a chave pública, a gente está falando de autenticidade. Tá? É aquilo, ó. A chave assimétrica é um par de chave único, uma pública e outra privada. O que uma fecha, a outra abre, tá? Se fechar com a chave pública, só consegue abrir com a chave privada. Chave privada é aquela que só eu tenho, a chave pública é que todo mundo tem, tá? Se fechar com a chave privada, todo mundo que tem a chave pública consegue abrir, tá? Então veja o seguinte, ó. Se você fechar alguma coisa, ó, todo mundo tem acesso à minha chave pública. É o que se usa no WhatsApp, ó. Todo mundo que fala comigo no WhatsApp recebe a minha chave pública. Então, quando você envia uma mensagem para mim no WhatsApp, você usa a minha chave pública para criptografar a mensagem, para encriptar a mensagem. Então, a partir daquele momento, a mensagem só pode ser aberta dentro do meu celular, porque só o meu celular tem a chave privada, ok? É assim que se faz a confidencialidade no WhatsApp, tá? Agora, quando eu vou enviar uma mensagem para você, eu utilizo a sua chave pública e aí ela vai chegar aí para você e você vai utilizar a sua chave privada para abrir, porque só você consegue abrir, porque você tem uma chave privada, beleza? Então vamos lá, ó. No caso ali, ó, da letra A, se a gente voltar, ó, eu tenho o João quer enviar mensagem para Maria. Então, ó, vou até botar de outra cor aqui. O João é o remetente. Aqui vai estar o João. E a Maria é o destinatário, né? E eles querem garantir a confidencialidade. Então, o João tem que usar a chave pública da Maria e a Maria vai abrir com a chave privada da Maria, não é isso? Tá? Então, olha só o que a letra A fala, ó. Uma criptografia de chave pública, chave assimétrica, e aplicar a chave pública de Maria para fazer o ciframento da mensagem. Sim, o João vai usar a chave pública da Maria, o gabarito da questão na letra A. Vamos ver o que a letra B fala. Ó. Na letra B fala uma criptografia de chave assimétrica e aplicar a chave privada de Maria. Veja, ó, galera. Para garantir confidencialidade, o João, primeiro, se o João tiver acesso à chave da Maria, a chave não é privada, a chave seria uma chave pública, tá? Então aqui a questão já está toda errada, né? Na letra C, uma criptografia de chave simétrica e fazer o ciframento da mensagem e não compartilhar a chave criptográfica. Quando ele fala de não compartilhar, tá errado, olha só. Na chave simétrica, tá? Por que é simétrica? Porque os dois lados da comunicação utilizam a mesma chave, ok? Tá? Então, ó, a gente cria uma chave, tá? Eu vou criar uma chave e vou te dar uma cópia dessa chave, tá? Veja, a chave que eu e você usamos são iguais, elas são chaves simétricas, tá? Então, ó, eu fecho a mensagem aqui, somente quem tem aquela chave consegue abrir, tá? Por isso que é feito a confidencialidade. Agora, se o João usar a chave privada e ele não compartilhar com a Maria, como é que a Maria vai abrir a mensagem? Então, por isso que essa alternativa aqui está falsa, tá? Na letra D, ó, uma criptografia assimétrica para João colocar a sua assinatura digital. E aí vê, ó, a assinatura digital, ela deriva o quê? De certificado digital. O certificado digital garante a autenticidade e não a confidencialidade. Então, a questão está errada, ok? Então, o gabarito dessa questão, letra A.
Então, galera, paramos por aqui, tá? Só por causa do tempo de vídeo, ok? Daqui a pouco a gente volta para continuar resolvendo questões. Até daqui a pouco, pessoal!